A paz do Senhor Jesus, vamos dar continuidade à nossa leitura aqui no livro de Jeremias, capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e as não visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, e de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que o nomearão. O Senhor, ó Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas do meu coração, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastores do deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios, na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo, Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade. E esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas. Eis que lhes darei a comer a losna, e lhes farei beber águas de fel. Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, e todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras? E o que são só profetas do engano do seu próprio coração?
os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua língua e dizem, ele disse. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhes dirá, que peso? Que vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um ao seu companheiro, a cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? O que falou o Senhor? Mas nunca mais vos livrarei do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Pois torceis as palavras do Senhor vivo, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas, porque dizeis peso do Senhor, assim diz o Senhor. Porque dizeis estas palavras, peso do Senhor, havendo-vos ordenados, dizendo, não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu vos esquecerei totalmente de vós, e a vós, a cidade que vos dei, a vós e a vossos pais. Tirarei da minha presença e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. Amém. Vamos orar pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso nosso trabalho na obra do Senhor, para que o Senhor venha nos usar cada vez mais, para que Ele não permita que nós nos tornemos esses falsos profetas a quem Ele se refere aqui, né? Que muitas vezes falam da boca para fora e não do coração. Que o Senhor venha nos fazer falar aquilo que Ele nos disser, aquilo que Ele nos mandar e não a nossa própria vontade. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por este dia, obrigado por mais esta leitura, Pai, obrigado, Pai, por falar conosco nesta tarde maravilhosa, obrigado, Senhor, por abençoar, meu Pai, cada pessoa, cada casa, cada família, Pai, que vem orando comigo, pois eu sei que o Senhor tem entrado, meu Pai, nos corações, nos lares, meu Pai, e tem fazido transformações. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, meu Pai, na Tua misericórdia, eu creio, meu Pai, no Teu amor, no Teu carinho para conosco, que o Senhor continue cuidando, guardando cada um de nós, meu Pai, que a Tua palavra entre nos nossos ouvidos e fique no nosso coração, que o Senhor nos permita, Pai, ser pessoas melhores a partir de hoje. Que o Senhor trabalhe no coração, Pai, dos pastores, meu Pai, para que apacentem com amor as suas ovelhas. Que o Senhor trabalhe no coração dos líderes, para que cada um, meu Pai, faça conforme a Tua vontade, Pai. Cada um trabalhe com amor na Tua obra, mesmo que às vezes aconteçam muitas desavenças, mas que o Senhor nos dê força, que o Senhor dê forças a esses líderes, a esses pastores, para que eles não desistam da Tua obra. Que o Senhor venha, Pai, encher o nosso coração de amor, de orgulho, meu Pai, que nós possamos sentir prazer em ajudar as outras pessoas e não fazer só aquilo que o nosso coração sente vontade ou que a nossa carne quer. Que o Senhor nos ensine a agir conforme a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço e te agradeço no dia de hoje. Nos perdoa, pois nós somos falhos. Que o Senhor nos ensine a agir corretamente todos os dias. Amanhã melhor do que hoje. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém.